Meus queridos irmãos e irmãs, nos reunimos hoje ao redor do altar do Senhor para louvá-lo a partir da vida dos seus santos e com peculiar devoção e peculiar piedade exaltamos nestes dias a figura de São Raimundo Nonato, grande santo da nossa igreja, grande homem que fez de sua vida um evangelho vivo. Estes 9 dias que nos preparam para o glorioso dia do nosso padroeiro, nós podemos vivenciá-los olhando para a figura deste homem tão grande na vida da igreja e tão grande na vida de Vaze Alegre. Não conseguimos pensar Vaze Alegre sem São Raimundo Nonato. Então hoje, esses dias, e lá no final, quando celebramos o glorioso dia de nosso padroeiro, no dia 31, Vaze Alegre tem que estar mais renovada. Vaze Alegre tem que estar mais parecida com São Raimundo Nonato. Esse é o sentido de todos os dias vocês lotarem esta igreja, esta praça, desde manhãzinha cedo ao meio-dia e agora à noite. Que nós não estejamos aqui simplesmente por uma devoção vazia, ou para exaltar algo do passado, ou para exaltar simplesmente o que recebemos por tradição de nossos pais e nossos avós, mas que estejamos aqui com um princípio muito salutar, aquele de ser mais parecido com São Raimundo Nonato. E por providência divina, o evangelho de hoje parece que de maneira diferente conta quem foi São Raimundo Nonato. Jesus fala no evangelho da verdadeira religião. Para que nós possamos compreender o evangelho, nós precisamos entender um pouco o que Jesus vivia em sua época para falar tão claramente e tão duramente contra os fariseus. Os fariseus eram um dos partidos da antiga Israel e eles eram muito respeitados, muito. Quem quisesse procurar algo, olhavam para a vida do fariseu e faziam como o fariseu fazia, porque o fariseu conhecia a lei. Conhecia a lei e visivelmente colocava em prática a lei que conhecia. Porém, eles eram muito apegados à lei. Eles eram, como Nosso Senhor diz no Evangelho, guias cegos. Eles orientavam o povo para obedecer à lei, visivelmente obedeciam à lei, mas o interior deles era cheio de confusão. Eles viviam uma religião falsa, uma religião que só olhava para as aparências. Eles viviam uma religiosidade exterior. Viviam um mundo simplesmente exterior, uma piedade exterior. E quando se falava no interior, da vivência de Cristo ali, somente eles a vivência de Deus, somente eles deixavam tudo de lado para viver os seus próprios interesses. Por isso que Jesus diz que eles pagavam o dízimo do cominho, pagavam o dízimo da hortelã, mas não viviam a partilha necessária. Quando era para dar uma esmola, quando era para dividir os bens com os necessitados, eles retiam aquilo que era para dar aos outros. A hipocrisia. Limpavam os copos por dentro e por fora, lavavam as mãos 7 vezes, esfregavam o rosto 3 vezes antes das refeições, como mandava a lei mosaica, mas seu coração ainda estava manchado pela maldade, pela falta de amor, pela falta de misericórdia.
Quantas vezes nós acorremos a este templo sagrado, acorremos à frente da imagem de São Raimundo Nonato, nos colocamos de frente deste magno altar e olhamos este homem de veste vermelha e branca levantando o ostensório na mão, nos colocamos com uma veste bonita, nos colocamos até tantas vezes vestidos com as mesmas vestes de São Raimundo, mas o nosso coração é composto de trapos. O nosso coração é manchado pelo orgulho. O nosso coração é manchado pela falta de misericórdia. O nosso coração é manchado pela falta de religiosidade. O nosso coração é manchado pela falta de Deus. Por fora, quem nos vê, ali é um religioso. Vamos bater palmas, porque ali é um religioso. Vamos louvar aquela pessoa, porque aquela pessoa é religiosa. Mas quando olhamos para dentro, o seu coração é mais podre do que qualquer outra pessoa. Jesus condena a hipocrisia. E a vida dos santos estão aí, não simplesmente para enfeitar altares. Os santos não estão aqui simplesmente para enfeitar altares. Mas os santos são setas que nos orientam e que nos levam para Deus. E São Raimundo Nonato foi uma dessas setas. Nós cantamos todos os dias que São Raimundo Nonato veio ao mundo e todos logo admiraram a sua grande beleza. Não cantamos assim todos os dias em seu hino? Mas essa beleza não era uma beleza de corpo, era principalmente uma beleza de alma. Porque São Raimundo Nonato procurou viver a verdadeira religião. Ele não procurou viver de aparências. O seu carisma não deixava ele viver de aparências. Ele viveu verdadeiramente aquilo que Cristo pediu. Por isso que Deus tinha um plano para São Raimundo, mesmo antes que ele nascesse. Não é à toa que no Antigo Testamento diz a Sagrada Palavra: antes que eu nascesse, o Senhor me escolheu e me consagrou. E foi assim com São Raimundo Nonato. Nonatus não é um sobrenome, não é uma palavra, hoje sim, mas é uma junção de duas palavras latinas. Não nascido, non natus, não nascido. Aquele que foi arrancado das entranhas da mãe já morta. São Raimundo foi arrancado das entranhas da mãe quando ela já havia morrido. Deus não permitiu que São Raimundo Nonato morresse junto com sua mãe, porque Deus tinha um plano para ele, e tinha um plano para Vaze Alegre e para o mundo, já no coração de Deus. São Raimundo viveu sua vida pregando a beleza do Evangelho. Por isso que todos logo admiraram quando ele nasceu a sua grande beleza. Procurou durante toda a sua vida libertar aqueles que estavam cativos com o carisma de sua ordem, a ordem das Mercês. Quando Nossa Senhora apareceu ao seu fundador, Nossa Senhora das Mercês apareceu ao seu fundador, entregou a ele o carisma de libertar os prisioneiros. E era assim que São Raimundo Nonato fazia. Ele não se conformou em viver somente no claustro, lá, trancado, rezando, mas fez de sua vida uma verdadeira oração. Quando os grandes impérios invadiam as terras, que prendiam alguns daqueles que ali viviam, levavam cativos para a sua terra muitos prisioneiros. E São Raimundo Nonato, junto com todos aqueles que integravam a ordem das Mercês, eram responsáveis de pedir esmolas para juntar dinheiro e comprar aqueles cativos. Por isso que nós olhamos a foto, a imagem de Nossa Senhora das Mercês, e ela está com correntes, porque foi uma ordem que Nossa Senhora deu aos primeiros
que aderiram à ordem das mercês, que fossem para libertar os cativos. E eles saíam mendigando esmolas para juntarem dinheiro, irem aonde os povos haviam ganhado as guerras e estavam mantendo em cativeiro as pessoas, e compravam as pessoas para dar a eles liberdade novamente. Não tem um evangelho mais vivo do que esse. São Raimundo podia ter feito somente isso, que ele já era santo. Mas todo santo, e como nós também, não devemos nos contentar com um pouco. Às vezes, o dinheiro acabava. Às vezes, não tinha mais dinheiro. Porque São Raimundo Nonato negociava os prisioneiros. E quanto mais prisioneiros ele levava, mais ele ficava feliz. Quanto mais prisioneiros ele libertava, ele ficava mais feliz. E às vezes o dinheiro acabava e ainda tinha mais prisioneiros que ele precisava libertar. Pais de famílias, crianças, mulheres. Então ele ia e ficava no lugar. Ele se vendia como escravo e ficava no lugar daqueles prisioneiros. Vejam que religião bonita. Quantas vezes nós chegamos para as outras pessoas, apontamos o dedo, matamos as outras pessoas com nossa língua, com nossas atitudes, com nossas palavras, e não somos capazes, de maneira muito simples, nos colocar no lugar do outro. Se aqui tiver um desses, não é devoto de São Raimundo Nonato. Porque São Raimundo Nonato se colocava no lugar do outro como prisioneiro verídico, real, de algema e tudo. Quantas vezes nós prendemos as pessoas com as nossas atitudes, com os nossos falsos, com aquilo que falamos, enquanto este santo que reina em cima de nossos tetos e que de todo canto de Vaze Alegre nós olhamos e vemos ele de braços abertos, ia lá e se colocava no lugar do outro para dar a liberdade para os outros. Então, se não fazemos isso, nós temos que repensar a nossa fé, repensar a nossa piedade em São Raimundo Nonato. E aí teve um dia que São Raimundo Nonato, como eu já vos disse, não se contentava com o pouco. Ele ia, ele pedia esmolas, libertava os prisioneiros. Depois, quando a esmola acabava, ele não se contentava, se colocava no lugar dos prisioneiros, esperando que outro irmão viesse para comprá-lo. E ele podia se contentar somente com isso e ficar caladinho na dele e viver presinho ali só rezando. Mas na prisão ele anunciava Jesus. Na prisão, diante dos pagãos, principalmente dos muçulmanos, ele anunciava Jesus. Ele dizia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o Senhor da história. Quantas vezes temos vergonha de nossa fé? E se temos vergonha de nossa fé, nós não somos verdadeiramente filhos de São Raimundo Nonato. Quantas vezes nós temos vergonha de anunciar o Evangelho onde estamos, com quem estamos, porque pensamos, o que é que o outro vai pensar de mim, o que é que fulano vai pensar de mim, o que é que cicrano vai pensar de mim? E São Raimundo Nonato não teve medo disso. Quem age dessa forma, se um vaze-alegrense age dessa forma, não é devoto de São Raimundo Nonato. Então São Raimundo Nonato não se contentava somente de sofrer, de apanhar, porque anunciava Cristo, e continuava anunciando. E São Raimundo Nonato foi tão persistente, que colocaram um cadeado em sua boca, para que ele não falasse mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos,
podiam ter arrancado as mãos, as pernas, a língua de São Raimundo Nonato. Cristo já agia em seu corpo. De igual modo, Cristo quer agir no nosso corpo. Tantas vezes não precisamos falar, mas a nossa vida fala por Cristo. Se temos um coração amoroso, se temos um coração compassivo, acolhedor, misericordioso, longe do orgulho, nós não precisamos falar nada. Quando os outros nos virem, verão nosso Senhor. E aí, a obra aconteceu em nossas vidas. Aí, a obra aconteceu na nossa existência. Meus irmãos, imploremos a Deus que nos dê uma vida semelhante a São Raimundo Nonato. E não se assustem com o que eu vou dizer agora. Imploremos a Deus que nos mande mais provações, para que nós possamos nos santificar como São Raimundo Nonato nos santificou. Nós cristãos nunca vamos estar livres do martírio. Nunca vamos estar livres das provações. Nunca vamos estar livres da dor. Porque a provação, o martírio e a dor nos garante a eternidade. Não é o que pedimos todo dia no final do hino de São Raimundo Nonato? Qual é a prece, Elô Marcos? Que nos conceda alcançai-nos a missão da eterna paz na vida transitória e depois, quando morrermos, perdão na eterna glória. Se nós quisermos o perdão na eterna glória, que todos os dias pedimos nessa novena, que todos os dias imploramos a São Raimundo Nonato, que todos os dias imploramos aos pés deste altar, nós devemos ser parecidos com ele, e consequentemente parecidos com Cristo. Porque olhando para São Raimundo Nonato, nós enxergamos a figura de Cristo. E o povo deve olhar para nós e enxergar em nós também a figura de Cristo. Por isso, meus irmãos, nos revistamos do Senhor. Coloquemos em nossos corpos as vestes de Cristo, para que quando os outros nos vejam subindo aqui para a igreja, digam: ali vai o verdadeiro filho de São Raimundo Nonato. Ali vai o verdadeiro filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali vai um cristão de verdade, sem falsidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.